Bom, bem-vindos ao Pod Peças de hoje. Eu sou Kelly Queiroz, estou aqui com o Mauro de França, gerente de Planejamento e Desenvolvimento. E hoje aqui nós temos o prazer de receber a Indisa com o Johnny e com o João Paulo, que vão falar pra gente sobre um pouco da marca, a história da marca, os destaques dessa marca e sobre os produtos que vocês vão conhecer um pouco mais com a gente hoje. Fica com a gente até o final, que o papo vai ser bom. Então sejam muito bem-vindos, gente. Prazer estar aqui com vocês, prazer recebê-los no nosso Pod Peças. Tem essa missão de conhecer e apresentar para a gente, também para o nosso público, um pouco mais sobre as marcas que fazem a parceria com a JS e que fazem e continuam aí fazendo a gente resolver juntos os problemas dos clientes. Então, gostaria de saber primeiro assim, João Bosa Neto, mas aqui tem entre parênteses Johnny. Se apresentou como João, mas depois me disseram que era Johnny. Que história é essa? Maravilha. O CEO aqui da Indisa, Johnny, prazer. Obrigado por ter vindo. Bom, queria agradecer, Mauro, Kelly, um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma honra para nós. Acho que esse pontapé inicial com a JS está sendo algo incrível. E queria agradecer o convite de vocês aí, agradecer todo o público, todos os colaboradores da JS que vão participar dessa jornada aí com a gente hoje. Bom, João é o seguinte, na minha família de italiano imigrante, inteligente e criativo, né? Você imagina, bisavô João, avô João, pai João, eu, João, e obviamente o nome do meu filho, meu primeiro filho homem, João. Então é uma criatividade e hoje você teve o prazer de ter dois Joãos. Um João, então você pode chamar João 1, João 2. Então para diferenciar aqui os Joãos, minha mãe estava cansada de João, ela falou, mas não é possível, você vai chamar, o meu filho vai ser João, a gente não vai saber diferenciar na casa, né, porque chama todo mundo João, olha todo mundo, então ela desde pequeno me colocou o apelido de Johnny, e aí eu não sabia, aliás, acho que ninguém sabe disso do mercado, eu não sabia que meu nome era João, eu só fui descobrir isso quando eu fui me alfabetizar, e aí comecei a escrever, ela escreve seu nome na primeira chamada oral, e aí eu descobri que meu nome era João, não era Johnny. Assim, a gente foi enganado esse tempo. Sabe o filme, Meu Nome Não É Johnny? Então, era mais ou menos isso que Meu eu posso nome é Johnny. E João Paulo também aí conosco, tem algum apelido, alguma coisa? Agora fiquei curioso. Não, no mercado não. Todo mundo me chama de João ou de Paulo ou de João Paulo mesmo. Tá bom. E aí, Johnny, eu queria saber um pouquinho mais, assim, como foi sua trajetória, né? Até assumir, chegar a ser CEO dessa marca tão grande aí e de renome no cenário nacional, com mais de 70 anos de história, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, um pouco mais. Mas conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que se deu. Muito legal, boa pergunta, mano. Seguinte, na verdade, eu sou entusiasta pelo esporte, embora não pareça hoje o físico, né? Ele não contribui com isso. Ele não deixou consequências positivas em relação a isso, mas desde pequeno eu sempre fui um aficionado por basquete. Por incrível que pareça, eu não cresci, nem treinei. Eu treinei para ser o melhor e fui o pior, mas fui esportista dos 7 aos 17 e cheguei até um certo momento até ser remunerado para jogar e cheguei à conclusão que eu não viraria jogador e que eu precisava me sustentar de alguma forma e já vim estudando, obviamente, para trabalhar. Eu tive a felicidade e talvez acho que um grande desafio de trabalhar numa empresa familiar. Eu sou monoexperiência, se você pode dar esse nome. Eu nunca trabalhei em nenhum outro lugar, então eu comecei do chão de fábrica mesmo, comecei no almoxarifado. Primeiro eu comecei no almoxarifado da fábrica, né? Então eu fazia os apontamentos e entradas e saídas. Não era nem de material, era de componente que ia para dentro da fábrica, né? Então não era nem ainda na operação logística. E assim foi indo. Eu comecei bem de baixo, comecei separando peça, depois fui trabalhar na operação logística um pouco, aí entendi que eu gostava de falar, vocês vão perceber isso ao longo do processo. Que ótimo, nós também. E que eu tinha talvez facilidade para me relacionar com as pessoas e tal, e aí eu comecei a migrar dessa parte do chão de fábrica e de montagem, de fazer o trabalho mesmo manual para ir para a área comercial, que é onde eu acabei me encontrando, né? Comecei bem de baixo, comecei atendendo o saque, depois oferecendo peça e visitando o cliente, e aí comecei a sair com o representante quando eu tinha mais ou menos
menos 17 para 18 anos. E aí, hoje eu tô com 43, então faz alguns anos que eu tô na Indisa. Depois de bastante tempo, eu fui assumindo a área, assumi a gerência de venda, diretoria comercial, acabei migrando para a parte administrativa e acabei assumindo a operação toda como um todo e tentando profissionalizar a empresa, que é o que a gente vem fazendo hoje, criando governança, né, estruturando e dividindo responsabilidade, comprometimento e autonomia para as pessoas, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Mas é mais ou menos isso. E depois, com calma, eu conto um pouquinho da história da Indisa, que se mistura muito com a minha história também de vida. Que legal. O Mauro também. O Mauro é o primeiro e único emprego dele, é JS. Não, eu já incorporei um monte de experiência. Agora ele já aprendeu a palavra nova, uma experiência. 23 anos aqui no JS. Meu Deus, isso é um ativo, né? Isso é um ativo da empresa. Você fala pro Paulo, olha, meu, daqui para me tirar... Briga feia. Mas é muito interessante, a gente cria uma identidade que meio que se funde na nossa cabeça mesmo, né? É interessante. E aí, Kelly, o João Paulo tem também a compartilhar. Fala pra gente, conta pra gente como foi a sua trajetória profissional até você chegar na Indisa. Sim. E os maiores desafios, né? Sempre com certeza. A gente tem muitos aprendizados e desafios. Eu, na verdade, sou quase também uma monoexperiência, né? Eu tive 17 anos de passagem na Eaton também, que é uma multinacional americana. Então, dentro da Eaton, eu acabei me encontrando também na área comercial. Anteriormente eu não tinha trabalhado na área comercial, vinha da área técnica. Então, quando comecei também em vendas, a gente fala que depois que você começa a trabalhar em vendas, na área comercial, você se apaixona, assim, quem tem já um pouco de tato, como o Johnny comentou, com as pessoas, gosta de falar bastante. Então, fui me encontrando também. A parte de fazer palestras que eu vinha, né, da área técnica, também me ajudou bastante de conseguir falar com o público, de conseguir, né, se encontrar nessa área comercial. Então, fiquei esses 17 anos na Eaton. Depois apareceu a oportunidade na Indisa de um crescimento profissional também. A gente teve uma conversa bacana. Eu entendi que a empresa tem os mesmos valores, os mesmos princípios. Então, continuo no segmento, muito feliz e basicamente... E a história dele vai se aposentar na Indisa, né? Porque a gente brinca que lá não tem... Casou, não sai mais, meu. Não tem jeito. Que bom. Que assim a Indisa tem esse perfil de pessoas, as pessoas que entram, ficam durante muitos anos, permanecem durante muitos anos lá? A gente tem bastante gente que está há muito tempo, né? O nosso diretor comercial, o Fábio Lucchesi, tem acho que mais de 20 anos de empresa, né? Ele está mais ou menos, é muito parecido, jovem que nem você, mas está com a gente, foi o primeiro emprego dele também, está com a gente há bastante tempo, mas a gente tem bastante gente que fica... Eu costumo dizer que eu sou semi-novo, tá? Pra não ficar meio... Semi-novo. Um pouco mais experiente, né? Não é? Mas também não... Tá certo. Não exagerar. E aí, para vocês dois agora, o que vocês podem dizer que seja o jeito Indisa de liderar, de fazer gestão de pessoas, e aí com a experiência, né, diferente de cada um de vocês em relação ao tempo, do que vocês mais se orgulham, que vocês mais se admiram no jeito de liderar da Indisa? Nossa, essa é uma pergunta muito diferente, assim, eu nunca tinha observado ou pensado sobre algum aspecto que a gente faça algo muito diferente. Eu acho que a Indisa, ela é uma empresa que foi forjada em desafios, em obstáculos, em momentos... Você imagina, a gente passou por todos os planos macro, políticos e econômicos, se você considerar que é uma empresa de 70 anos. Eu sou a terceira geração, eu faço parte de uma história, mas a história ela começa bem antes da minha existência, né? Então, ela é uma empresa que, embora ela seja familiar, ela sempre teve uma gana, ela sempre teve uma resiliência muito grande em relação a enfrentar os desafios, enfrentar as dificuldades, né? Então, ela teve momentos de altos e baixos durante muito tempo. O que não é desmerecimento para nenhuma empresa, né? Porque para você ser um empresário brasileiro, especialmente um industrial, você tem que ser quase um maluco, né? Um utópico, porque a indústria, ela no final das contas, ela é responsável por repassar todos os tributos, ela é responsável por carregar basicamente todo o pilar da base da economia de uma maneira geral, ela acaba sustentando isso. Então, isso tudo fez com que a gente crescesse, né? Tivesse oportunidade de entender melhor sobre os processos. Nunca teve nenhuma, vamos dizer assim, nenhum conceito, nenhuma estrutura de ensinamento tão grande, com tanta gente, com tanta bagagem, mas ela foi se moldando, né? Então eu brinco que a Indisa, ela passou por várias metamorfoses, ela foi se estruturando, ela deixou de ser uma empresa que começou lá atrás na Vila Santa Catarina, uma empresa pequena, familiar, de um senhor que não tinha nenhum ensino fundamental, né? Tinha só um curso técnico
que carregava água para os irmãos na roça com 6 anos de idade. Então, ela, ao longo do tempo, ela vai se transformando e se transformando junto com as pessoas, né? Então, eu acho que a Indisa, ela respeita muito a questão dos valores, né? Então, a gente tem valores que são absolutos, né? Que é cuidar da família, cuidar das pessoas. A gente entendeu que o nosso propósito, ele é um propósito... hoje a gente tem a responsabilidade, depois eu vou apresentar para vocês o programa que chama Conexão, mas é de fazer com que os nossos colaboradores possam ser mais felizes, né? Então, a gente entende que a gente é uma ferramenta de mudança e transformação na vida deles. Ao mesmo tempo, a gente é muito pujante, a gente tem uma energia muito alta, a gente tem um time fora de série, a gente foi construindo isso, né? Com muita dor. Na verdade, existem algumas formas de você evoluir. A nossa não foi a maneira mais inteligente, foi na dor e na experiência, mas a gente passou por muitos desafios e esses desafios fizeram com que a gente pudesse crescer, se estabelecer e hoje eu acho que talvez a palavra que define a Indisa é resiliência, né? Então, como a gente não desiste, a gente não perde nunca, né? Então, só perde quem desiste. Como a gente não desiste? E aí isso foi consolidando, foi nos ensinando os caminhos, a gente fazendo uma associação, uma analogia com o corredor de Fórmula 1, você pensasse no Senna para fazer o traçado das pistas, a gente vai no limite, sabe? Então a gente vai testando, quando a gente encontra o traçado, a gente vai no máximo, pé lá embaixo, e é o que a gente vem fazendo, e é por isso que a gente cresce, né? Às vezes as pessoas falam, pô, mas como é que a Indisa cresce? A Indisa cresce porque ela tem um time forte, de pessoas que têm coragem, pessoas que acreditam naquilo que elas fazem, têm os mesmos valores, têm respeito pelo aquilo que elas têm, e que são ambiciosas, no sentido positivo da coisa. Ambição, mas nunca perdendo o respeito, nunca perdendo o caráter, nunca perdendo a honestidade. Então é isso, assim, eu tenho o maior orgulho de falar do time, da empresa. Eu acho que esse é o grande legado que a gente vai deixar. Perfeito. A empresa, ela é próspera, não fica nada com a gente, as pessoas que acreditam só nas questões materiais sabem que no final das contas a gente só tá aqui para poder evoluir, é só mais um plano. Então eu tenho certeza que todo mundo que caminha do nosso lado vai chegar lá na frente e vai sentar e contar uma história bonita para os filhos. Maravilhoso, a gente ensina muito pro nosso time, né, Mauro, a diferença de ambição e de ganância. E a gente incentiva essa ambição, esse desejo de crescer, de ser resiliente e se tornar forte nos processos, né? Principalmente para o time comercial, que também passa por muitos altos e baixos, né, no dia a dia. Eu entendo muito isso, né? Até quando o próprio Johnny comentou de encorajar as pessoas, né? Eu tenho praticamente aí uns 5 anos que eu faço gestão de pessoas e eu aprendi a atingir os resultados através das pessoas, né? Que a gente costuma dizer. Então, o primeiro ponto é você confiar nas pessoas que você trabalha, dar uma certa liberdade, porque também muitas vezes você, né, até você conseguir separar, né, a confiança e dar autonomia para as pessoas, né? Então, por exemplo, hoje quando eu tenho meu time em campo, eu tenho que confiar, porque eles são os olhos da empresa que está na rua, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, tem que ter a confiança no que ele está fazendo, eu tenho que ter a confiança na informação que ele está me trazendo e também passar a confiança para que ele faça o trabalho dele de forma leve, eu digo, né? Então, a equipe de vendas, quando ela está na frente de um cliente, ela tem que ter aquela autonomia, por exemplo, de numa negociação, saber o que ela vai falar, saber, e não ficar dependente de uma gerência. Então eu falo assim, eu gosto muito de fazer as pessoas agirem de maneira sozinha, não soltando a mão, porque a gente também tem que estar ali como gestor do lado, entendendo a estratégia, se está indo para o caminho correto, mas ao mesmo tempo você tem que criar outros líderes, vamos dizer assim, né? Então hoje o que eu tento trabalhar nas pessoas basicamente é nesse sentido. E a Indisa, ela dá muito essa liberdade para nós, que somos gestores, como o próprio Johnny falou. Hoje a gente tem essa autonomia de pensamento. Obviamente a gente está na mesma estratégia que a empresa, mas a gente tem essa autonomia para ir se moldando e fazendo a coisa acontecer. Acho que por isso o sucesso do crescimento que a gente vem obtendo aí ao longo dos anos. E é legal, é que o Johnny citou uma coisa que eu sou suspeito, eu gosto muito, que é a Fórmula 1, o Ayrton Senna nem se fale, mas você foi contando, me remeteu a isso, né? Rodou na chuva e aí, pô, tem que aprender a andar nesse negócio. E ele ficou tão bom, era um ponto fraco, ele desenvolveu tanto que ele virou o melhor, o rei da chuva até hoje, né? O nível de confiança é um nível que a gente, como você falou, né? Você vai dando um nível, tende a ser um só, até que você se vai perdendo. Isso. Mas é legal porque você vai dando os desafios à medida que a pessoa é madura na função, ou no desempenhar da função dela. E aí os níveis de maturidade explicam isso, eu gosto muito, a Kelly sabe, né? Desses níveis de maturidade, liderança situacional, porque é justamente isso, né? Pô, você falou bem, não é soltar, mas tem aquele cara que já tá em nível de maturidade que você consegue delegar
E ele desenrola mais e mais. Aí você só vai acompanhando, né? O maior questionamento que eu faço para minha equipe hoje é a palavra, o que você faria? Porque às vezes eles vêm com uma pergunta, eu tô aqui num cliente fazendo uma negociação, eu falo, o que você faria? Né? Porque às vezes me perguntam, posso fazer isso? Posso? Olha o conjunto da negociação que você está fazendo, o que você faria? Para ir exercitando, É de boa maiêutica, a referência tá embaixo. Sabe uma coisa que a gente brinca, né? A gente vai às vezes para reunião de planejamento estratégico da empresa, eu falo para eles o seguinte, eu falo, olha, vamos começar do começo. Daí eles olham pra minha cara, eu falo, vocês têm obrigação de errar. Eles falam, como assim? Não, você tem obrigação. Porque é o seguinte, a gente vê que quem ganha o jogo no final do dia não é o mais forte, não é o mais rápido, não é o mais rico, é quem se adapta mais rápido em relação ao que o mercado demanda. Né? E pra você se adaptar mais rápido, você precisa testar. Por isso que eu fiz a analogia da pista, porque foi o que você falou, o Senna quando ele traça pra um lado, traça pro outro, ele vai no limite, ele vai testando. Na hora que ele encontra o caminho, daí é pé embaixo. Né? Então, a gente brinca que a gente tem a obrigação de errar rápido e errar pequeno, para que daí você corrige a rota, se adapta e acelera, né? Então, eu acho que essa liberdade, essa autonomia que vocês falaram em relação a essa questão da confiança é muito isso. E aí as pessoas também vão despertando essa maturidade, porque não adianta você falar, não, como assim? Você nunca errou, você nunca testou, né? O que vai acontecer se eu errar, né? Quer dizer, eu vou ser massacrado aqui e tal. E eu acho que isso é legal. Dessa questão do comprometimento com a palavra do time. Pô, você foi lá, você assumiu uma postura, você tomou uma decisão, a gente não volta atrás, né? Você deu a sua palavra, você deu a palavra pelo time, então a gente honra aquilo que você falou, né? Então a gente tem uma preocupação em relação a isso. É óbvio que depois em casa não significa que a gente não vai lavar roupa suja, não vai ter pancadaria no bom sentido, né? Porque o conflito é natural, é algo natural, mas a gente corrige a rota fora de casa para depois seguir em frente. Então se algum dia qualquer um de vocês combinar com qualquer um dos colaboradores da Indizas, tenha certeza que deu a palavra, ele vai cumprir. É isso aí. Parabéns, eu acredito que a indústria forjou a Indisa uma empresa forte e resiliente por esse ambiente de liberdade, de permitir as pessoas errarem e aprenderem, errarem pouco, errarem rápido. Sim. E é só assim que a gente dá liberdade. Não sei se vocês têm filhos, mas é assim também que a gente faz com os nossos filhos. A gente precisa criar um ambiente onde eles possam testar, possam aprender, pensar sozinhos e dar uma direção, né? Quando a gente dá essa confiança para as pessoas, a gente forma um time forte e uma marca forte, uma empresa forte também. Parabéns. Obrigado. Já tivemos alguns elementos aí da história da Indisa, né? Mas ficamos curiosos aí. Como é que foram 70 anos de história? O Johnny já deu alguns spoilers pra gente, mas conta aí pra gente a história da Indisa. A Indisa, ela nasce na década de 50, né? Esse período é a época de 55, o Juscelino Kubitschek, aceleração e industrialização do país, né? O Brasil vinha crescendo muito. E a Indisa, ela, na verdade, meu avô, um imigrante, na verdade, o pai do meu avô, minha bisavó e meu bisavô, né? Ele era acho que não era o mais novo, mas acho que era o sexto filho de, acho que 8 irmãos, né? E na verdade, ele carregava, durante muito tempo, ele trabalhou na roça, carregava água na roça para os irmãos mais velhos. Então ele tinha uma carrocinha, ia levando, teve pouca oportunidade de estudar, quer dizer, não tinha nenhum par de sapato. Então é bacana a gente ver histórias que nem essa, né? E ele dividia um pé com cada um, por incrível que pareça. Tinha um irmão dele tinha um pé e ele ficava com o outro pé. Nossa, então, meu Deus. E aí eles trocavam os pés. Mas assim, a história é bem bacana porque ele estuda o que dá para estudar na roça. O irmão mais velho vem para São Paulo. Eles moravam em Analândia, perto de Limeira, numa região do interior de São Paulo. E saem de lá com uma mão na frente e outra atrás para poder estudar e fazer um curso de contabilidade que eles não sabiam nem o que era. E enquanto isso, meu avô ficou lá e eles foram morando em pensão até meu avô chegar com seus 14 para 15 anos. E para lá, o irmão mais velho tinha uma diferença muito grande de idade, começa a trabalhar, começa a se dar bem. É um cara empreendedor, muito empreendedor, meu tio avô. E até tem uma empresa, ele chama José Murilo Bosa, chama Bosa Lubrificações, eu não sei se você já ouviu falar, mas... minha tia que toca hoje, uma querida, um beijo também pra minha tia. Isso foi uma luta, né? Ele começou sendo sócio desse meu tio avô, que era um upside, um negócio de lado que meu tio avô tinha. E a empresa chamava Precisão Erjaltz, era num austríaco com esse meu avô entrou depois por último. E ela começa fazendo recuperação de bico injetor diesel. Então, vocês imaginam, ela na verdade não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Então... E aí por isso que chama Indisa, Indústria Nacional de Injetores Diesel S.A., né? A gente começa a entender, isso começou na Vila Santa Catarina, em São Paulo, para quem não conhece, é atrás do aeroporto de Congonhas, né? Então é numa região que antes lá era indústria, né? Hoje mudou, virou Vila Mascote e tal, mas a gente fica durante praticamente 10 anos
lá e produzindo peça de usinagem, era peça de, vamos dizer assim, alta precisão de usinagem. Então a gente só fazia componentes. A gente passa a evoluir, cresce, com essa aceleração começa a vir muitas montadoras para o Brasil e a Indisa começa a fornecer peça só para montadora. Então o nosso negócio começa com as montadoras, então a gente passa a fornecer peças para Perkins, para MWM, para Mercedes, para Valta, para Massey. Inclusive um dos motivos que meu avô começa a se interessar é porque tinha uma empresinha de trator em Indaiatuba. Daí meu avô vê que já não tinha mais espaço em São Paulo e resolve mudar para Campinas. Isso foi já na década de 80, mas até então a gente só fornecia peças para a linha de montagem, mas eram só componentes. Quando a gente muda na década de 80, final de 80, meu avô, ele começa a olhar aquilo e fala que junto com meu pai já começou a trabalhar, falou, poxa vida, eu faço o reparo. Ele fazia o eixo, fazia o rotor, mas vendia para a montadora. Ele não vendia na reposição de bomba d'água. Ele falou, bom, eu tenho um produto, eu tô aqui sofrendo. E aí, como a gente vai passando por vários momentos difíceis, né? As montadoras, você tinha a época de hiperinflação, né? Que era praticamente uma Argentina que viveu aí nos últimos anos. Sarney. Então, quem viveu mais no passado sabe da parte de Sarney, vassourinha, congelamento de preço. A gente tinha a política de 50 mais 10, para não correr o risco. Vocês sabem como é que é isso? E aí sofria muito, porque a montadora você tinha aqui uma programação, né? Você tinha uma inflação absurda, ele cortava o programa, você quebrava. Você tinha uma dependência absurda. Daí ele falou, não, preciso criar um produto. Aí meu pai começa a ir atrás, vê os reparos e começa a vender reparo da linha agrícola. Aí começa a fabricar os primeiros reparos. Nosso negócio, o início da Indisa foi sempre baseado na linha diesel, né? Por incrível que pareça. Então, a gente começa fazendo reparo para a linha agrícola. Esses reparos a gente passa a oferecer no mercado, para oferecer para distribuidores. Eles falavam, mas você só tem os reparos. Daí a gente passa a fazer as peças. Fiquei curioso, desculpa interromper, mas os primeiros reparos eram de que especificamente? Perkins. Os primeiros reparos Perkins. Depois foi muito voltado para a linha de trator, né? Eu não sei, a Indisa foi fornecedor para Valtra e Massey, nem existia a GCO muitos anos. Pra você ter uma ideia, sabe aquela bombona do levante do trator? É uma bomba que você faz a parte de movimento, né, hidráulico dela. A bomba hidráulica que eles chamam do trator Massey e tal. A gente fazia tudo da bomba, né? Inclusive a bomba. Então, as válvulas admissionais, né? Então, pistão quadrado, toda a parte do hidráulico do trator a gente fazia. Então, a gente começou na parte agrícola, fazendo os reparos da linha agrícola. E depois a gente passa a fazer os reparos da linha pesada automotiva, que começa a entrar os Mercedes, os 366, né? Aquela série 300, que é a mais antiga e tal. E aí a gente começa, MWM, a gente vira o primeiro fornecedor da Cummins do Brasil para os Estados Unidos, autorizado. Então, a gente vai muito bem. Só que é aquilo, né? Seguindo na dependência de atender só a montadora, e o desespero de ficar na mão da montadora e sofrer as consequências em relação a isso. Meio refém, né? Quando tá muito concentrado, né? E aí a gente passa a fazer os reparos, começa a entender que a gente precisava fazer as bombas. A gente oferecia na época nos distribuidores, tem uma história bem bacana aqui, a Rolls, não sei se vocês conhecem, mas o Pedro Molina, que era amigo do meu pai, meu pai oferecia, porque a gente vendia vareta de tucho, ele falava, Pedrão, agora eu tenho os reparos. Daí ele falava, mas reparo, você não dá pra vender pra mim, eu preciso ter as bombas. Daí ele falou, bom, agora eu tenho as bombas. Aí ele falou, não, mas você não tem todas. Daí ele desenvolveu todas. Ele falou, mas agora você só tem as bombas e os reparos, mas você não tem a linha leve. Daí ele fez a linha leve, quando ele fez tudo, ele falou, Pedrão, agora tá aqui, agora tem tudo. Daí ele falou, não, mas agora você vende pra todo mundo, não dá pra vender. Nunca tava bom, né? Ele era muito bom. Obrigado por ser o cliente responsável pela expansão da minha empresa. Mas de uma certa forma foi. Mas aí foi isso. Daí a gente fez toda a linha pesada, a gente se especializa no nosso core business, é bomba d'água, a gente vai para o mercado de reposição, começa como toda pequena e média empresa pulverizando, né, e fazendo esse trabalho, e se fortalecendo, aí a gente desenvolve a linha leve, vai para a linha leve, e aí os tempos vai passando, a gente vai vivendo momentos, como eu disse, de dificuldade. A Indisa, ela viveu momentos seríssimos de dificuldade mesmo, assim, lá para 2010 em diante, a gente ficou numa situação bem difícil. Eu sempre brinco que nada acontece por acaso, né? Se a gente conseguir colher o melhor resultado da experiência que a gente está passando, eu acho que as coisas passam a fazer sentido. E foi bem isso que aconteceu. Eu acho que foi um momento de transformação na vida da Indisa. Foi quando eu tive a oportunidade de assumir a operação de uma maneira geral, porque até então eu só trabalhava na área comercial. E graças a Deus a gente deu a volta por cima, a gente conseguiu consolidar a linha de uma maneira muito importante. Os clientes ajudaram muito a gente,
muito mesmo. Na época, a gente tinha uma situação que o dólar tinha subido muito, e como a Indisa tem uma quantidade de SKU muito grande e várias linhas, né? A gente não tinha tantas linhas na época, mas tinha uma necessidade dos clientes de comprarem da gente, porque não ficar dependendo de importador. Então foi uma grande saída pra gente, né? A gente fabricar, né? A gente ainda ter aquela ideia de ser extremamente vertical. Quando eu falo sobre verticalização, é que a gente produz praticamente quase tudo lá dentro. Então você faz desde a parte de injeção de alumínio, injeção de polímero, poliestileno, que é a parte de fibra de vidro com polímero, toda a parte de usinagem, sinterização. Vocês vão ter oportunidade de conhecer depois nas imagens, mas vocês vão ver que a gente é muito vertical. Então a gente pega o produto da matéria-prima e a gente entrega o produto acabado. Isso que te dá competitividade. Então a gente retomou as nossas origens quando a gente vive esse momento de dificuldade. A gente, se abraça aos clientes. A gente é muito grato a todos os nossos clientes que acreditaram na gente. Sem R$1 de banco, sem nada, a gente sai dessa situação, a gente contorna toda a operação, a gente volta a crescer. E aí a gente vem com um crescimento muito pujante, mas aí com um controle muito grande, com uma governança muito forte, com uma responsabilidade muito grande de garantir o emprego das 480 pessoas que hoje estão lá. Essa fase difícil, embora ainda estava em RJ, né? A gente aprendeu muito com isso, aprendemos muito na dor. A dor ensina muito, né? Muito, assim. Às vezes chega alguém pra você e fala assim, mas você é um menino ingênuo, né? Quando você é mais novo. Como assim? Você vai falar, né? Amigo, não me ensinaram nada diferente disso, né? Porque nós estamos fazendo um negócio que você precisa mentir. Então foi muito isso. E hoje a gente é muito grato ao time. O time vive, muitas pessoas passaram por isso, ou seja, sofreram do nosso lado, né? Não foi fácil. E hoje colhem os frutos, por merecimento, né? Então a gente acredita muito em merecimento. Você falou em verticalização, né? Em verticalidade. Eu acredito que isso, de alguma forma, tenha ajudado a enfrentar a pandemia, né? Então, muito. Porque você não fica tão dependente do mercado externo, né? E como que vocês enfrentaram isso e como que vocês saíram disso? Você falou em crescimento, eu acredito que tenha sido um período onde vocês... Mais crescemos. É exatamente isso. A gente pegou um momento que você tinha uma dificuldade muito grande de terceirizar. Existe sempre essa discussão. É terceirizar ou verticalizar, né? É uma linha que é muito difícil de se responder. Sim. Porque para cada negócio ela tem uma característica e para cada situação depende do mercado, de onde você está integrado, o que você está fazendo. No nosso caso foi muito importante, Mauro. Assim, foi algo que foi incrível, porque isso nos possibilitou reagir rápido, no período da pandemia, muito rápido. A gente impulsionou os nossos negócios e foi o momento que a gente mais cresceu. A gente dobrava a produção por causa disso e, quer dizer, foi muito importante pra gente. Esse período, graças a Deus, a gente conseguiu cuidar de todos os colaboradores, a gente não teve nenhum problema. Lógico que tivemos um problema que ficou gente muito adoecida, tal, mas não perdemos ninguém. A gente não parou de trabalhar. A gente tem muito orgulho desse propósito também, de como foi o segmento importante nesse momento. Tem outros fatores que contribuem para esse crescimento aí dos últimos 3 anos, que vocês contaram pra gente que foi um crescimento exponencial? Tem, o João pode falar bem também, mas eu acho que teve essa questão da consolidação, da gente conseguir enxergar, olhar para frente, ver que a gente precisava pensar mais grande, ampliar as nossas linhas, então a gente investiu muito pesado em desenvolvimento de linhas de produtos novas, tanto produto fabricado, como também para algum produto de revenda, né? Mas a gente investiu muito pesado em ferramenta, em máquina, em desenvolvimento de novas linhas. Então a gente sai de uma categoria de quantidade de linha, mais ou menos, a gente tinha, sei lá, 6, 7 linhas para mais de 25 linhas hoje de produtos. Então a gente tinha uma quantidade de SKU que dava, sei lá, 500, 600 SKUs, hoje são quase 3.000 SKUs diferentes. Então obviamente aumenta muito a complexidade da operação, mas te dá muita oportunidade, te dá muita força, né? É importante dizer que a gente começou a entender, e é por isso que, inclusive, a gente está aqui muito feliz de estar fazendo a parceria com a JS, que a gente tem que ter força de forma segmentada, né? Então, para nós ficou muito clara essa separação de leve pesado e agrícola. Então, a gente tem pessoas especializadas e olhando para isso como uma unidade de negócio de forma separada. Tanto é que vocês vão ver que a gente já lançou muita coisa para a linha pesada, né? E vai ter muita coisa nova específico só para a linha pesada. Nessa hora, que é a hora que a gente olha diretamente para o nosso cliente e fala que essas novidades de linha pesada da marca Indisa você vai encontrar nas nossas 22 filiais em 14 estados aí. E conta também com um time de consultores de vendas capacitados, porque vão receber
e beber direto da fonte de conhecimento para levar para você uma venda consultiva, né? Que traga a solução, ajudando aí, pegando também o nosso lema, ajuda a gente a resolver junto o seu problema com linha diesel. Já queria aproveitar a oportunidade para agradecer que vocês fizeram um conteúdo incrível para a gente. Está dentro da Universidade Corporativa. Está dentro da Universidade Corporativa e foi um treinamento realmente que reflete a preocupação com a qualidade. A gente também sabe da particularidade do segmento. O nosso time comercial precisa ter essa especialização, esse conhecimento diferenciado, e é assim que a gente e quer continuar sendo conhecido no mercado. Eu quero convidar ainda quem não fez, o time comercial, de todo o time JS, para ir lá e consumir dentro da Universidade Corporativa a jornada Indisa. Esse material foi feito com bastante carinho, realmente. E eu costumo dizer assim, né? A Indisa, ela tem uma presença de mercado muito forte. Então, isso é uma das ferramentas que a gente utiliza não só para falar dos produtos para os consultores, né? Porque a gente sabe, principalmente, que a JS é uma empresa que ela acaba não tendo vendedores e sim consultores, que os vendedores, eles são bem especialistas, né? Então, eles conseguem dar um suporte ali na hora da venda de, você tá levando a bomba d'água, mas você tem que levar o líquido de arrefecimento também para não ter problema, né? São alguns exemplos. Mas a Indisa, ela tá muito presente no campo também, né? Visitando os mecânicos, mostrando o caminho, você vai instalar a peça, você tem que instalar dessa maneira, para você ter uma durabilidade maior. Então, a gente tá sempre atento a esses movimentos de mercado, também quando tem alguma novidade, a gente tá ali atento para atualizar o nosso produto, para atualizar a equipe de vendas. E o apoio que a JS tem nos dado também nessas visitas é bacana, porque a gente sabe que a venda é a primeira etapa, mas a instalação, o conhecimento do mecânico em fazer da maneira certa é muito importante também, né? E é levar parte desse conhecimento que a fábrica tem, que você faz no campo, nesse diagnóstico, esse suporte, essa orientação, compilar, estruturar, padronizar e levar diretamente para o cliente. A gente fala que hoje, né, a capacitação técnica, eu acho que é um tema muito importante, porque praticamente em todas as visitas que a gente faz em mecânicos, em uma das visitas você vai escutar um mecânico que se preocupa muito com a nova geração. Porque hoje é difícil você ver a molecada, vamos dizer assim, falando, eu quero ser mecânico, eu quero mexer. As profissões mudaram, né? E hoje a gente vê muita preocupação já nesse mercado de quem vai ser o próximo mecânico, principalmente porque a tecnologia está mudando nos carros, né? Mas a gente não pode esquecer que no Brasil a gente tem uma frota gigantesca de veículos a combustão. Então, assim, cara, praticamente em todas as visitas que eu faço, o mecânico fala, eu tô mexendo, mas você não vê mais o filho do mecânico ali na oficina junto com o pai, né? O filho já quer uma outra profissão, tecnologia. Então, eu acho que essa capacitação que vocês fazem, que a Indisa acaba fazendo também, a gente é muito atuante, eu acho que é bacana, porque até aquela pessoa que às vezes não tem aquela curiosidade, a hora que vê um treinamento, putz, isso aí é um negócio que eu não sabia que eu gostava, né? E começa a aprofundar. Mas uma observação a fazer, né? Só lembrando que a gente escuta bastante, você pega 80% da frota circulante no Brasil, ela é reparada pelo reparador independente. Na verdade, essa questão social, né? Vocês se proporem a fazer isso é algo incrível, assim, incrível. A gente vem pensando muito sobre esse aspecto também e da gente se envolver em mais projetos em relação a essa questão de educar o reparador, de dar informação técnica, da gente trazer o máximo de informação, porque além de ser extremamente carente, a gente sente que, por incrível que pareça, vai ser um emprego muito nobre, porque a necessidade e cada vez mais o serviço vai ficar mais caro também, porque eles vão ser mais bem remunerados. Então, assim, acredite, jovem, você que é jovem, você tem uma profissão que vai ser altamente importante, porque hoje em dia, se você não tem um bom advogado, se você não tem um bom médico e um bom mecânico, você está perdido, né? Então é o seguinte, você que jovem que não acredita, é um mercado pujante, dá para ganhar dinheiro, Sim. Acredita, porque... E além de tudo, tem uma relação oferta e demanda incrível. Exatamente. Incrível. Você tem muito mais demanda do que oferta. E é o que você falou, a frota a circulante cresce ano a ano. Por mais que os desafios da economia vêm surgindo, mais e mais a frota sempre crescendo. E, de certo modo, também uma coisa interessante. Passada a pandemia, a idade média da frota vem crescendo, principalmente na linha diesel. Eu não acredito que a eletrificação ela é o fim, ou seja, a solução final para a mobilidade. Pelo contrário, eu acho que vai passar muita água debaixo dessa ponte. E eu acho que o Brasil é um país continental, exportador de petróleo, com energia limpa, que a frota envelhece não é só no Brasil, é no mundo todo, isso, né? Esse gap que surgiu em relação a essa questão da necessidade de achar que a eletrificação era o fim e não é, contra o mercado, é o seguinte, você pode ir contra todo mundo, agora contra o mercado não dá para ir, né? O mercado ele é soberano em todas as circunstâncias, então a relação custo-benefício do carro a combustão ou bicombustível tal, ainda é muito superior. A gente estava falando no outro bate-papo sobre isso também, né? E não é a primeira onda, né? É uma grande onda de carro elétrico, de eletrificação, mas não é a primeira.
certamente, nem dá para dizer que é definitivo. Você falou que não é o fim para mim, eu não sei nem se é definitivo. Chegou forte, mas é que nem TV 3D, né? Você for olhar o cinema 3D lá na década de 30 já tinha, vem e volta. E depois a eletrificação também já teve carros elétricos nas décadas de 40, lá no começo, né? É forte, vem, mas eu acho que também não significa que é uma discussão longa, né? Pontos para a gente pensar que sim, é importante investir ali no nosso cliente, investir em capacitação. Exato. Porque é o segmento que a gente ganha qualidade e também mantém vivo o segmento, né? Nas gerações. Sim. Até mesmo, né, o mecânico ou o consumidor final, que muitas vezes o consumidor final é que vai no balcão comprar a peça, ele entender que, obviamente, hoje tem a questão de preço, mas ele tem que entender que muitas vezes aquela diferença mínima de preço que ele vai ter de um produto de qualidade premium, por exemplo, que vai fazer a diferença no desempenho do carro dele, que vai gerar uma economia. E às vezes eu falo assim, não veja só o preço imediato, porque às vezes a gente costuma, o barato que sai caro, né? Então, mas eu vou colocar uma bomba da Indisa, às vezes não tá no mesmo preço de um produto similar, mas, meu amigo, você está levando um produto que tem qualidade, de uma empresa que produz com know-how, sabe o que está fazendo, e a capacitação do profissional que a gente está falando é justamente nesse sentido, de não só ofertar o produto, mas muitas vezes explicar para o cliente, você está levando um produto que tem esse benefício, que tem essa qualidade, né, e fazer a coisa da forma certa para depois também não ter um problema lá na frente, né? E a gente está falando aqui em bomba, eu me lembrei de uma coisa. Eu fui vendedor por alguns anos na JS, passa muito por isso, né? A JS proporciona esse desenvolvimento, a gente vai assumindo os novos desafios. Mas eu me lembro muito bem que na época que eu vendia, eu conhecia a Indisa muito pelas bombas. Quase 3.000 SKUs, não é possível que seja só bomba. Não. E voltado para a linha diesel, o que a gente tem além de bomba de água, de óleo, enfim? Então hoje a gente tem um portfólio bem completo da linha diesel, né? Não somente as bombas, das partes de bombas a gente tem praticamente bomba de combustível, bomba de óleo, bomba d'água, bomba de direção hidráulica, mas a gente vem diversificando bastante, então hoje são 26 linhas de produtos que a Indisa tem no total. Para a linha pesada a gente tem aproximadamente 8, 9 linhas, a gente está lançando bastante coisa também, mas tem caixa de direção, tem a parte de cilindros de embreagem, atuadores de embreagem que a gente já tem também no portfólio, e ao longo dos próximos meses aí vocês devem ter o portfólio completo. Tem os tensionadores de polias e correias que a gente fabrica os tensionadores também em casa lá, para a linha pesada. Tem novidades aí, esperem que tem novidades boas aí, produtos interessantes. A gente levou ali no treinamento de vocês alguns dos argumentos comerciais, mas a gente tem um novo formato aqui do podcast e eu queria que se vocês pudessem resumir assim, eu tenho um consultor lá na ponta, ou eu tenho um candidato a consultor e ele vai defender a Indisa, né? Vai oferecer para o cliente ali a Indisa. Quais são os principais diferenciais da Indisa, além dessa variedade, né, de SKUs que vocês têm? Aqui o Rodrigo falou com um orgulho gigantesco sobre o suporte que vocês dão. E aí podem falar assim, o que mais vocês se orgulham, quais são os outros argumentos? Primeiro, deixa eu só falar assim, então, rapidamente, quando for, acho que tem um aspecto importante. A Indisa tem 70 anos, né? Eu acho que a gente passou por experiência suficiente em relação a essa questão de know-how, né? Então a gente aprendeu muito ao longo dos anos. Se você for pegar, por exemplo, a idade da Indisa fabricando esses produtos, bomba d'água, bomba hidráulica, bomba de óleo, essa linha, uma linha que a longevidade, o know-how que a gente adquiriu ao longo dos anos é muito grande. Então, a gente forneceu e fornece para boa parte dos private labels, né? Ou dos sistemistas que vocês veem hoje, saindo nas montadoras, saindo para oferecer os produtos. A gente exporta para o mundo inteiro, né? Até para a Austrália, África, América Latina inteira, América Central, Estados Unidos, né? A gente foi o primeiro fornecedor do maior retail, a maior loja de venda, a maior loja dos Estados Unidos. A Indisa foi a única fornecedora da América Latina a fornecer e passar pelo crivo de fornecer os produtos lá. Mas e tudo isso para dizer o seguinte, que ao longo dos anos a gente aprendeu muito, né? Então a gente aprendeu muito como produzir, como fazer da melhor maneira possível, como verticalizar. Então hoje quando você compra um produto Indisa, você está se assegurando que você está comprando um produto que é feito da matéria-prima mais básica, que é a preocupação em relação à qualidade do alumínio que a gente está colocando, até a hora de testar o produto, para você ter a garantia de que você vai ter um produto que está, comprando 100% testado. Depois disso, dessa interferência de um cubo ou de uma polia, ela tem uma célula de carga que te garante que a olho nu você não consegue ver, né? Quer dizer, o operador não põe a mão na peça. Quando ele desce a prensa, ela desce de forma homogênea, garantindo só com interferência. Não existe cola para você garantir a interferência da polia rodando. Então, tudo isso garante o balanceamento da peça, não escapar a correia. Eu estou dando só algumas informações técnicas para entender que esse know-how, né, essa história foi anos e anos e anos
anos e anos de aprendizado, né? Então, quando você está comprando um produto Indisa, é de uma indústria brasileira que passou por muita experiência, que tem qualidade forjada ao longo dos anos e processos de altíssima, vamos dizer assim, responsabilidade para poder atender as montadoras, mas mais do que isso, que hoje exporta o produto para o mundo inteiro e ela está num padrão de qualidade nível mundial, quer dizer, então você tem essa segurança de estar trabalhando com um produto que não só vende no Brasil, mas vende para o mundo todo. Eu acho que são 70 anos, né? A gente acertou em algumas coisas para a gente poder ter a segurança de que a gente estava fazendo a coisa. 70 anos indo no limite da pista para achar o ideal, né? Essa explicação aqui não tem como comprar Indisa, né? Na verdade. Ficou muito Essa explicação aí né? foi Preocupação fantástica. com qualidade, muito legal. A gente fala de bomba d'água, mas a gente faz a mesma coisa para bomba de óleo. Depois também passa o vídeo, vocês vão ver na indústria 4.0. A nossa célula hoje de bomba de óleo, ela está inteira automatizada e ela está com a tecnologia, os apontamentos, a mesma coisa, o teste de tanquedade, as peças por milhão. Então a gente tem uma bancada de teste de bomba de óleo, então a gente controla a vazão, pressão, temperatura, entender a curva, né? A garantia da usinagem, a padronização é muito importante, né? A qualidade do material que você está usinando. Então, a qualidade das engrenagens sinterizadas, né? O nível de tolerância que você precisa ter. A ferramenta de usinagem hoje é tudo ferramenta PCD, né? Então dá para você ver o acabamento da peça, ela tem que ficar uma cara da outra, para você ter um sincronismo perfeito das engrenagens, né? Tudo isso é importante para você ter a segurança de que você está colocando um produto. É óbvio que existem vários componentes que podem afetar muitas vezes, é sempre bom questionar, ninguém é perfeito, a Indisa pode errar como qualquer outra empresa pode errar, mas é bom a gente analisar todo o sistema de uma maneira geral e os periféricos para ter a segurança de que aonde está o problema, né? E acho que é assim que a gente pode treinar e alimentar vocês com a informação, porque às vezes a peça acaba sendo vítima de um processo que não é responsabilidade dela, né? Então, e é uma forma de dar um suporte também, porque se você troca N vezes a mesma peça e por mais que se responsabilize, né, sem ter diretamente a relação e não resolve o problema que está realmente causando aquele efeito, você não vai resolver o problema do carro e muitas vezes acontece isso, né? Acontece várias vezes. A recorrência vai ter um valor muito mais alto, né? Isso. E aí retrabalho e manutenção de novo, para o carro. Por isso que tem que ver o time do João com a parte de trade e marketing, né? Que daí é o seguinte, a gente tem os consultores técnicos, daí você tem os técnicos que trabalham só para dar o suporte técnico, né? A gente tem os promotores também na rua, e aí a gente tem todos os key accounts, né? Então tem um time grande para poder exatamente solucionar e discutir todos os eventuais questionamentos que venha a ter em relação a qualquer possibilidade de aplicação, né? Bom, a gente ouviu a história de vocês e a gente quer que o nosso time se mantenha motivado com essas histórias. E é muito gostoso ouvir histórias de empresas também que começaram com um sonho, com pessoas que começaram com poucos recursos, numa realidade muito parecida com a da nossa equipe, né? Com a nossa também. E foi um prazer ouvir a história de vocês. Mas falando em pessoas, vocês têm um projeto que é o Conexão Indisa, e eu queria que vocês falassem o que é esse projeto para a Indisa, como ele funciona na prática e o que ele leva para as pessoas. Então, o projeto Conexão, na verdade, o Johnny depois pode complementar, mas ele é um projeto que ele começou pessoas, né? Pessoas e conectar as pessoas. Então, uma das maneiras que a Indisa encontrou de fazer essa conexão é através de alguns pilares, são 5 pilares. Então a gente tem o pilar da alegria, pilar da saúde, né, o pilar do conhecimento. Então cada pilar, na verdade, ele é responsável por capacitar as pessoas e para integrar as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala de saúde, então hoje a fábrica, por exemplo, ela tem pessoas que, por exemplo, eu tô querendo emagrecer, eu tô precisando cuidar um pouco melhor da minha saúde. Então a empresa ela dá todo um suporte para essas pessoas que estão afim, né, obviamente, de participar desse projeto. A gente também convida as pessoas. A gente tem muito forte a questão do esporte, então a gente desenvolve competições esportivas, participa de corridas. A gente teve recentemente um campeonato de futebol, de vôlei, onde a gente faz... Dunas da Indisa. Isso aí. Então a gente faz bastante coisas nesse sentido. Na questão de conhecimento, a gente também faz treinamentos, traz pessoas de fora muitas vezes para capacitar as pessoas, incentiva a questão de estudos, né, fazendo parceria com universidades. As questões sociais também a gente faz muito forte, né, as questões de ajudar a comunidade que a Indisa está inserida ali. Então a gente procura, assim, desenvolver a conexão entre os funcionários dessa forma, né, através do conhecimento, da saúde, do esporte. Então a gente tem isso aí muito forte. Eu acho que esse é um grande sonho, assim, que a gente tem e está sendo muito gratificante. O projeto Conexão é exatamente isso, é conectar pessoas, né, mas eu acho que mais do que isso, eu já até falei que eu acho que a Indisa ela tem por obrigação
aviação como ser uma ferramenta de transformação na vida das pessoas, para que elas possam ser mais felizes. Fala assim, mas pô, ser mais feliz, assim, pô, mas pra você ser mais feliz, se você não tiver saúde, não tem como você ser mais feliz. O básico é você ter saúde, então vamos cuidar da saúde. Tinha muita gente que queria aprender Excel, aí você tinha, sei lá, um cara que dominava Excel, ele começou a dar aula de Excel, ele falou assim, cara, eu posso dar aula, quem quer fazer aula com a gente? Daí começou a surgir gente do pessoal, pô, eu quero, o outro quer. Não, então é o seguinte, a empresa obviamente vai remunerar, tal, ele, mas assim, vocês vão pagar R$10. Por quê? Precisa entender o valor de você estar lá, sabe? Então, foram essas coisas que foram acontecendo, quer dizer, que foi transformando muito a vida da gente lá. A gente tem um dos outros pilares é a alegria. Então, se a gente consegue criar pequenos lapsos de momento de alegria. Então, pô, todo dia a gente tem pipoca com guaraná, ou a gente tem alguma coisa, daí a gente montou um supermercado dentro da fábrica, quer dizer, ele pode comprar com o QR Code e ter um ambiente melhor. E o mais legal de todos, que é a solidariedade, porque evoluindo você fica mais feliz, quer dizer, você aprende. Quem adquire conhecimento e distribui conhecimento fica feliz. Quem tem saúde fica feliz. Quem tem alegria fica mais feliz. Mas quem ajuda, no meu ponto de vista, é o que fica mais feliz de todos, né? Então, a gente, pilar da solidariedade, tem uma creche que a gente ajuda efetivamente mais, que é a Estrelinha do Oriente. Mas se ele puder botar aqui depois o site. Seu Carlos... o seu Carlos é o fundador. Beijão pra você, seu Carlos. Tem 380 crianças, né? De 2 a 6 anos de idade. Inclusive, por coincidência, depois ao longo dos anos a gente foi vendo que tinha vários filhos de colaboradores nossos lá na Estrelinha. Mas é um lugar abençoado por Deus. Acho que o seu Carlos é uma alma iluminada, né? A gente tem lugares, surgem pessoas no planeta que vêm para ajudar outras pessoas. E o seu Carlos é uma delas. E a gente ajuda um pouco, né? A gente contribui com um pouco e não adianta se a gente só contribuir de forma financeira, mas com carinho, com apoio, com suporte. E convido todos vocês, algum dia se estiverem em Campinas. A gente vê que a gente também está no caminho certo, porque a gente tem um movimento, isso aqui que é uma iniciativa do Gente de Gestão, que a gente também incentiva, além de oferecer desconto em academias, né, de diversas outras atividades, a gente incentiva com premiação ali, o pessoal posta, então no Brasil inteiro é até uma forma de interação com colaboradores muito de outras filiais, né, a gente posta atividade física a gente também posta no grupo? E a Universidade Corporativa fez muito isso, abriu as portas, a gente construiu a Universidade Corporativa toda do zero, o programa de formação de consultores é um orgulho muito grande da rede, e o Pablo fala muito sobre o propósito da JS, que está muito voltado para desenvolver pessoas, e isso dá para a gente, além do nosso trabalho, né, das funções, das tarefas que a gente faz, independente do cargo, e do salário lá na frente no final do mês que vai pagar os boletos, uma realização, um propósito. Isso. Quando você tem uma alegria em ajudar e ver a diferença na vida das pessoas, né? Então, acho que nenhuma iniciativa é pequena, mas o máximo que a gente pode fazer, a gente tem que realmente se empenhar em fazer, em dedicar ao outro, em dar ao outro, em compartilhar. A maior parte dos nossos conteúdos são pessoas ensinando pessoas. Então, muito a gente trouxe o time para ensinar dentro da universidade, eles são os protagonistas. Isso foi muito positivo, a gente envolve todo mundo e compartilha conhecimento dessa forma. E a melhor forma de você evoluir é você ensinar, porque você se aprofunda sobre o conhecimento, né, sobre o assunto. Muito legal. O próprio ato de parar ali para pensar em estruturar, você já está aprendendo de novo e mais ainda. Né? É isso, meus caros. Vocês gostariam de acrescentar algo, mandar uma mensagem, um recadinho do coração? O que vocês querem fazer? Esse espaço é todo de vocês, gente. Não, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de fazer a parceria. Espero que a gente faça algo grandioso junto. Não vai faltar esforço e dedicação do nosso lado. Quero fazer um convite também para vocês irem lá conhecer a empresa. Se tiver qualquer colaborador de vocês também próximo na região, a nossa melhor área da empresa é o refeitório. Então, quem quiser comer, ele é mundialmente famoso. A comida é muito boa lá. Por isso que tem que fazer programa de saúde, né? Exatamente por isso. Não, e o pessoal fica bravo, né? Porque tem a feijoada, quem tá no programa não pode comer, aí, tá come em lugar separado, o pessoal fica bravo. É isso aí. Mas só agradecer e dizer que para nós é um prazer estar aí com vocês e que a gente vai fazer o que for possível para poder continuar crescendo, e para nós é uma gratificação muito grande. Eu também queria agradecer bastante aí pela oportunidade. O Mauro, sabe, eu conheço o Mauro há alguns anos, aí eu tenho um carinho especial pela JS, porque eu acabei aprendendo ao longo da minha trajetória profissional, aprendi muito com a JS, porque no momento que eu estava ali na área mais técnica, foi uma das empresas que eu acho que eu mais fiz treinamentos, viajei bastante, então acabei aprendendo bastante. Então, tá de
volta aqui, acho que é... Aquilo que o Johnny falou, né? Você parava para ensinar nós e aprendia ao mesmo tempo. Isso aí. Tá certo. Então, assim, é um orgulho estar de volta aqui atendendo vocês. Então, agradeço aí pela oportunidade de a gente fazer bons negócios junto. Uma honra ter vocês aqui conosco. Não só aqui no Podpeças, mas como parceiros da JS, né? Uma marca de renome, líder de mercado. Que legal que foi essa conversa, né, Kelly? Passando por Fórmula 1, resiliência, né? A história ali da origem da empresa, de operação mesmo. Nossa, eu fiquei muito legal. Eu acho uma das coisas mais legais dessa conversa com as marcas parceiras é conhecer de fato a história. E parece que quando ela vem assim, né, contada por quem de alguma forma participa, torna a gente parte dessa história também. A gente fica a história passa a ser nossa, um pouco nossa também. É muito legal. A gente agradece como vocês trouxeram isso pra gente. E a JS está à disposição também da Indisa, né? Para que juntos a gente leve a melhor solução para os nossos clientes. Obrigado. Nós chegamos ao final, agora sim, de mais um Podpeças com a Indisa. João Boza Neto, Johnny, João Paulo, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer ouvir a história da Indisa. E eu espero vocês, time JS, todos os nossos clientes aí no próximo Podpeças. Um beijo para todos. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau.